Olá, pessoal! Quero te dar boas-vindas. Sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E eu estou aqui para te mostrar como você pode se tornar um expert no pós-cirúrgico de face ou boca em apenas uma sessão para lotar a sua agenda. A clínica Manabe Terapia Oriental foi fundada em 2010. Nesse tempo, fiz várias especializações e com a experiência clínica, descobri jeitos e maneiras que me permitiu dar melhores resultados de uma forma objetiva, com muito mais foco na queixa principal dos meus pacientes. No meu início de carreira, eu tinha muito medo de atender o paciente que estava no pós-cirúrgico de face ou boca e acabar machucando, prejudicando o meu paciente. Isso tudo porque me faltava muito conhecimento e muita experiência. Quando eu recebia os pacientes do pós-cirúrgico, minha limitação era porque eu dava resultado apenas nas dores tensionais musculares. Eu não conseguia dar resultado eficaz no inchaço, eu não conseguia fazer meu paciente abrir e fechar a boca de uma maneira eficaz também, para que ele pudesse voltar a comer e a falar melhor. Não conseguia melhorar o emocional porque o paciente ele chega abatido, deprimido, desanimado. Eu percebi que somente uma técnica isolada não trazia tantos resultados. Então eu fui associando mais uma outra técnica, outra, de maneira muito focada e objetiva. E isso sim, a soma de várias técnicas juntas, aplicada de uma maneira um pouco diferente do que eu aprendi, fez totalmente a diferença dos resultados. Quando eu digo que faço de uma maneira diferente, é porque sempre busco uma maneira de fazer onde eu consiga um melhor resultado, mas fazendo com responsabilidade e consciência. Na verdade, ano passado, descobri que sou assim com qualquer coisa referente à minha vida. Por exemplo, no ano passado, quando entrou a pandemia, a minha filha fez aula online e eu tive que virar professora infantil, querendo ou não. E no começo foi muito difícil para mim, pois eu ficava da 1h30 da tarde até pelo menos 18h30 fazendo as atividades da escola com ela. Isso me deixava muito irritada, eu ficava estressada, porque eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas, o meu trabalho. E aí eu pensei e disse para ela: filha, tenha um pouco de paciência com a mamãe, que juntas a mamãe vai ver uma maneira de fazer tudo isso com você, onde nós duas não tenhamos que ficar tanto tempo e que não seja tão estressante para nós. Em 2 meses, achei uma maneira melhor para executar minha função de professora infantil e passamos a iniciar as atividades dela à 1h30 da tarde e quando era 3h30, 4 horas, já tínhamos terminado tudo. E encontrei uma maneira também mais divertida de fazer as atividades com ela. Por isso, no meu trabalho, eu sou a mesma Cíntia. Quando vejo que não está dando resultado da maneira como eu e o meu paciente espera, eu busco uma melhor forma de conseguir ter bons resultados. Então, no caso dos meus pacientes de pós-cirúrgico de face ou boca, ou seja, pacientes que passaram pela cirurgia ortognática ou pela estética facial, uma complicação de extração de um dente do siso, eu percebi que a soma dos conhecimentos orientais e ocidentais potencializaram muito os resultados. A princípio, quando eu atendia o paciente no pós-cirúrgico, eu utilizava a acupuntura. Mas quando resolvi divulgar aqui nas redes sociais, eu queria que não somente os acupunturistas tivessem acesso a esse trabalho, e eu desenvolvi um método que outros profissionais também possam atuar sem as agulhas da acupuntura. Então, associei técnicas que acabaram dando mais resultados, até mesmo quando eu não aplicava acupuntura. Mas é claro que para quem é acupunturista, você também pode associar essas técnicas. Quando eu trabalhava somente com a visão oriental, eu tive que quebrar preconceitos meus, crenças minhas, pois por anos eu acreditava que somente a visão oriental poderia dar resultados.
Mas quando eu quebrei essa barreira em mim e fui fazer formação e especialização dentro da visão ocidental, eu percebi que uma não é melhor que a outra. As duas têm o seu valor. Foi a junção de tudo que me ajudou a chegar em melhores resultados no pós-cirúrgico de face e boca. O maior benefício disso é a associação das técnicas e a maneira de como aplicar essas técnicas, pois isso gera maiores resultados. E a grande vantagem é que a aplicação de algumas técnicas não é no local da cirurgia. Isso facilita para que o terapeuta, no momento em que ele vai fazer a aplicação, ele se sinta mais seguro. E quando eu aplico no local da cirurgia ou próximo, o toque ele é muito sutil, muito leve, ele não utiliza pressão e também com uma certa distância. O método Manabe terapêutico é fundamental no tratamento pós-cirúrgico de face e boca, pois na primeira sessão já consigo dar resultados com melhora do paciente acima de 70%. É nesta sessão que tenho resultados que impactam o paciente. O paciente fica mais alegre, mais animado, vendo a melhora das queixas principais dele. É nessa sessão que o paciente consegue ver a melhora significativa das dores, da diminuição do inchaço, a aceleração e a recuperação dos hematomas, aumenta a sensibilidade na face, melhora o ânimo, diminui a ansiedade, deixa o paciente mais tranquilo e alegre, porque ele pode voltar a sair na rua sem ter vergonha e ele começa a perceber de uma forma mais nítida os resultados do pós-cirúrgico. A abertura da boca para comer e falar aumenta muito. O paciente retorna às suas atividades de vida diária muito mais rápido. Eu explico ao meu paciente, logo no primeiro atendimento, que faremos de uma, no máximo, 3 sessões. Que após a finalização do primeiro atendimento, eu daria orientações se ele deve ou não retornar. Para quem não atende pós-cirúrgico, deve estar aí se perguntando: ah, Cíntia, a primeira sessão deve acontecer quanto tempo depois da cirurgia? O tempo ideal para o atendimento no pós-cirúrgico de face e boca é mais ou menos no 5º dia após a cirurgia. Quanto mais cedo nós atendemos o paciente, melhor para o paciente. Porque quando ele sai dos medicamentos, como anti-inflamatório, antibióticos, analgésicos, ele não fica desconfortável sem o medicamento, quanto mais cedo atendemos ele. Pois o tratamento no pós-cirúrgico atua na inflamação e nas dores. E no caso da ortognática e da extração de um siso complicado, o fato da técnica ajudar o paciente a abrir e fechar a boca para comer e falar, permite que ele também faça uma melhor asepsia, a limpeza da boca, evitando futuras infecções, não tendo que tomar antibiótico novamente. E o excesso desses medicamentos acaba fazendo com que o paciente retenha mais líquidos e ele fique mais inchado ainda. Finalizando a primeira sessão, se precisar da segunda ou da terceira sessão, ela acontece após uma semana em relação à sessão anterior. Você sabe o que acontece se você não aplica a técnica de uma maneira eficaz e cuidadosa? Se você não faz uma somatória de técnicas diferentes e também não tem a atenção de olhar o paciente como um todo, você não consegue gerar benefícios rápidos com melhora acima de 70% logo na primeira sessão. E dessa forma, não conquista, não fideliza o paciente. Você perde muito com isso, pois ele deixa de ser seu paciente, ele não retorna mais e não te indica para outra pessoa. A fidelização é muito importante e te ajuda a lotar a agenda, porque um vai indicando para o outro. E às vezes, até paciente que nunca passou comigo, acaba me indicando, porque algum conhecido ou amigo falou de mim para ele. Quando o paciente ele confia em você, você fideliza esse paciente. E quando você consegue conquistar os profissionais da saúde como seus pacientes, eles reconhecem o seu trabalho e indicam os pacientes deles. Nesse caso é muito bacana, pois assim você consegue fazer atendimento pré-cirúrgico também. E isso facilita ainda mais a recuperação do paciente.
pois na medicina chinesa, dentro da dietoterapia, temos a parte alimentar que pode acelerar o processo de recuperação do pós-cirúrgico. Você sabia disso? Deixe o seu comentário aqui para mim ou me mande um direct. Como também você pode deixar o seu paciente mais confiante para ir para a cirurgia. Tudo isso vai ajudando nesse processo. Eu observei que aqui no Brasil, se não entregarmos resultados rápidos, não fidelizamos pacientes. A cultura brasileira não tem o hábito de fazer tratamentos preventivos que ajudam no pós-cirúrgico de face e boca. A minha experiência no Japão, claramente, observei uma diferença muito grande, pois os japoneses fazem tratamentos preventivos que dão suporte. No caso do pós-cirúrgico, se fizermos um tratamento preventivo antes do paciente ir para a cirurgia, a sua recuperação seria muito mais rápida também. Mas aqui no Brasil, os pacientes, na maior parte, me procuram após a cirurgia. Tenho casos onde o paciente já passava comigo por outros motivos e depois foi encaminhado para fazer a cirurgia ortognática, ou ele decidiu fazer uma cirurgia plástica e estética facial, ou ele extraiu o dente do siso e o caso foi mais complicado. Nesses casos, eu pude fazer um tratamento preventivo e a resposta foi bem mais rápida. Porém, a maior parte me procura pela dificuldade do pós-cirúrgico. Depois da cirurgia que ele me procura, mas ainda assim, com esse tratamento do pós-cirúrgico, é possível dar resultados logo na primeira sessão, com resultados acima de 70% de melhora dos pacientes. Eles melhoram bastante dos desconfortos. Muitos relatam uma melhora de 100%, mas na minha avaliação clínica não considero 100%. Eles acabam tendo essa percepção porque melhora muito nas queixas principais dele. As mais comuns são o edema, que é um inchaço, os hematomas devido ao trauma cirúrgico, as dores consequentes da cirurgia, pela má postura, pela tensão emocional. Quando eu digo tensão, estou me referindo a uma tensão por ele não poder executar as atividades de vida diária dele. Ele não dorme direito, ele não se movimenta direito, ele não fica na postura de costume, ele tem medo, ansiedade para se recuperar totalmente, ele tem dificuldade para abrir e fechar a boca para comer e falar, e até mesmo para fazer um tratamento com o fono. Agora eu vou te falar um pouco sobre uma maneira frequente que eu vejo alguns terapeutas fazerem errado nos shiatsus. Quando vamos fazer a pressão do shiatsu, ou até mesmo o deslizamento da massagem relaxante, nós não devemos massagear o osso, pois o atrito entre o osso e a pressão exercida na massagem machuca o paciente e ele fica dolorido depois. Mas uma dor de inflamação, não é uma dor de musculatura como se tivesse feito atividade física. Essa dor no músculo, que é essa dor como se ele tivesse praticado atividade física, ele pode ficar assim após os shiatsu. E nós devemos orientar o paciente que isso pode acontecer. E que com o passar dos dias, essa dor ela diminui e desaparece. Quando os pacientes estão recebendo shiatsu, eles relatam que essa dor é gostosa, que é dor de alívio. Tanto durante a aplicação dos shiatsus, eles relatam isso, como a dor que pode ficar ou não após o término da sessão. Além do cuidado para não massagear em cima do osso, devemos ser atenciosos com a região a ser massageada, pois em alguns lugares devemos colocar mais e em outros menos pressão. Agora, eu vou te dar um exemplo prático de uma região que os pacientes tensionam muito na cirurgia, na estética facial, na ortognática, na extração de um siso mais complicado. Sobre esse cuidado que devemos ter ao fazer o shiatsu, sobre não massagear o osso, a atenção nos lugares onde eu coloco mais e menos pressão. Vou te passar isso na prática. Agora eu vou te mostrar a parte prática e a maneira de fazer errado e a diferença de pressão que é importante ter em algumas regiões que nós massageamos.
Mas antes de eu te passar essa parte prática, eu quero te falar da importância de você conversar com o seu paciente antes de iniciar o atendimento. Então, no caso de um paciente que passou pela cirurgia estética facial, ele vai preencher a ficha de anamnese. E aí, eu também pergunto para ele, né? Qual o seu desconforto? Qual é a sua queixa principal? O que mais está te incomodando? E aí vamos, por exemplo, o paciente que fez a cirurgia estética facial me responde assim: ai, o que está me incomodando muito é esse inchaço que eu tô no rosto, eu me sinto toda deformada, tenho vergonha de sair na rua, até tenho compromisso para ir, mas já desisti de ir porque tô me sentindo um monstro, não tô me sentindo eu. Tô me sentindo super mal e também esses hematomas, meu rosto todo preto, roxo. É, também eles relatam muito sobre dores tensionais, musculares, né? Então, vamos supor que o paciente me deu mais ou menos essas respostas. E aí, eu vou devolver essa resposta para o paciente de uma forma onde eu compreendo o que ele está sentindo. Então, eu vou falar assim para o meu paciente: olha, eu sei que você está se sentindo super incomodada porque está muito inchada e porque você está com o rosto todo roxo, você está se sentindo deformada, com vergonha de sair na rua, você está com dores devido à cirurgia, mas fica tranquila, agora é o seu momento, eu vou cuidar de você, tente relaxar o máximo possível e pode ficar tranquila que no término da sessão você já vai estar menos desinchada, os hematomas já vão estar um pouco mais claros, essas dores que você sente já vão estar bem melhores ou até nem vão estar mais. Então, eu utilizo as próprias palavras do meu paciente para que ele entenda que eu estou o compreendendo e já dou a solução para ele, com o conforto que eu consigo dar. Por que eu acho muito importante isso? Porque esse diálogo, essa conversa, antes de você iniciar o atendimento, quando você faz isso, você percebe que ali o paciente ele tem uma entrega para você e ele passa a confiar no seu trabalho. É claro que a confiança vem ao término da sessão, onde ele vê o resultado, e aí ele fala, puxa, né, ela tinha me falado, ele não fala, mas acredito que o paciente deva pensar, porque pela atitude dele, pelo olhar dele, a gente percebe que ter essa conversa antes e você ter explicado antes de começar o atendimento e você dar o resultado que ele buscava, isso gera uma credibilidade, a confiança do paciente em relação a você. Então, é muito importante ter essa conversa antes de iniciar o atendimento. E nos casos do paciente que passou pela ortognática, você fala mais ou menos assim para ele, né? Eu vou simular como se fosse ele dizendo algumas queixas dele para mim. Então, eu vou dizer assim para o meu paciente: olha, eu sei que você está um pouco desanimado, né? Você está um pouco abatido, está ansioso para melhorar rápido e está com dores para poder abrir a boca para poder falar e comer, não está conseguindo comer direito, não está conseguindo falar direito, mas fica tranquilo, né? Relaxa, aproveita esse momento para relaxar, que eu vou te atender e ao final do atendimento você vai ver que o inchaço da face vai melhorar muito. Em alguns casos, no caso da ortognática, às vezes temos hematomas, mas são bem menores do que numa cirurgia plástica, né? Então, eu falo, se eu vejo algum hematoma, eu falo, o hematoma vai dar uma clareada, você vai conseguir, ao término da sessão, poder abrir a boca para poder falar e depois comer melhor também quando você sair daqui. Essas dores, né, que você está sentindo no corpo devido às consequências da cirurgia, também você já vai sair melhor.
Então, eu vou explicando o conforto que eu posso dar, né? Que eu vou conseguir ajudá-lo. Porque quando termina, o fato de você ter falado antes, isso te ajuda realmente bastante nessa confiança, nessa entrega do paciente para você. E no caso do paciente do siso, eu relato sobre o inchaço do rosto, sobre a abertura da boca, para ele poder ir comer, falar melhor, e sobre as tensões musculares também, tá bom? Então não esqueçam que antes de iniciar o atendimento, é muito importante termos esse diálogo, essa conversa com o paciente, onde nós damos o feedback do conforto que a gente consegue dar, usando as palavras das queixas principal dele, né? Porque quando a gente usa as palavras dele, ele entende melhor essa linguagem e ele entende que ele está sendo compreendido pelo que ele está passando. E quando você dá a solução para um conforto dele, ao final, você percebe nitidamente no rosto dele a entrega, a confiança que ele teve em relação ao seu trabalho, tá bom? Então, agora eu vou te explicar de fato, aquela questão do massagear o osso. Mas uma outra coisa que eu considero importante, eu escolhi neste curso de pós-cirúrgico de face e boca usar termos menos científicos e técnicos, porque existe pessoas com formação que entendem numa linguagem mais científica técnica, como pessoas que não vão entender. Então, eu escolhi uma linguagem mais simples, mas eu queria falar a minha opinião pessoal a respeito disso. Em relação ao conhecimento do terapeuta, no sentido da atuação na hora de aplicar a terapia manual, eu não considero tão importante você saber exatamente o nome X ou Y do osso, do músculo, mas para o paciente, quando você sabe esses nomes mais técnicos e científicos, isso gera uma maior credibilidade para você. Então, eu acho que existe uma vantagem em sabermos os nomes mais científicos, mais técnicos. Eu acho que na atuação em si não faz diferença. Faz diferença você saber se ali tem um osso ou não, qual o formato daquele osso, aonde ele está localizado, com quem ele se junta e forma uma articulação. Isso eu acho importante. Agora, o nome dele eu não acho tão importante na hora de atuar, mas para a credibilidade com o paciente, eu considero isso importante. E agora, a parte prática. Então, nós vamos massagear, eu vou rodar um pouquinho a cabeça do paciente e, independente do tipo de cirurgia que o paciente passou, ele geralmente tensiona essa musculatura aqui, que é a musculatura do trapézio, né? Que é o nome do músculo trapézio, e a região das fibras superiores do trapézio. Então, eu vou massagear essa linha aqui. Aqui, nós temos o osso da clavícula. Se vocês palparem, vocês vão sentir o osso. Então, aqui eu tenho um osso, e esse osso se junta com a continuação do osso da escápula. Tem uma partezinha que se une, formando uma articulaçãozinha aqui. E aí, nós vamos massagear esta linha. Então, quanto a massagear errado, por exemplo, se eu palpar aqui, eu sinto o osso. Então, eu não vou ficar massageando e fazendo uma pressão forte aqui. Nós até podemos massagear o osso, mas depende muito do que e para que nós estamos fazendo isso e a maneira como fazemos isso. Aí até se é possível. Mas aqui no tratamento pós-cirúrgico de face e boca, nós não vamos massagear o osso e nem vamos deslizar sobre o osso com manobras de massagem relaxante. Nós vamos utilizar apenas um músculo, quando
utilizamos a pressão do shiatsu ou um deslizamento da massagem relaxante, nós vamos utilizar somente sobre o músculo. Então, aqui nós temos esse músculo, que é o que eu estou querendo massagear. E aí, então já expliquei essa parte do não vamos massagear sobre o osso, em cima do osso. E agora eu vou fazer uma pressão do shiatsu sobre o músculo. Então, imaginem uma linha aqui na horizontal, esse músculo que eu vou massagear, e lembrando que aqui nós temos um osso da clavícula e como se fosse assim mais retinho, vem uma parte do osso da escápula. Então aqui só a parte dos meus dedos, né, como se fosse o osso. Então aqui, essa linha aqui, ela tá longe do osso. Então é um lugar menos perigoso de massagearmos o osso. Porém, nós vamos chegar próximo desse osso. Então, quando eu digo que a pressão tem que ser maior e menor, dependendo de onde vamos massagear, quanto mais próximo do osso, menor deve ser a pressão do shiatsu. E quanto mais distante do osso, aí sim nós podemos colocar mais pressão, mais força, né? E uma outra coisa importante que eu considero é o posicionamento do terapeuta. O posicionamento do terapeuta, para que ele possa fazer a massagem, o terapeuta tem que estar numa posição confortável para o terapeuta. Quando o terapeuta está numa posição confortável e ele vai fazer uma manobra do shiatsu, uma pressão do shiatsu, o toque ele é mais harmonioso. Quando o terapeuta ele não está num bom posicionamento, esse toque se torna menos harmonioso. É possível, sim, fazer um toque harmonioso para o paciente, mesmo o terapeuta estando desconfortável? Sim, é possível. Mas, de uma maneira geral, eu percebi que quando eu estou posicionada em uma posição confortável para eu poder trabalhar, para eu poder atuar sobre o corpo do meu paciente, eu percebo que o meu toque passa a ser mais agradável para o meu paciente. Então, vamos lá. Eu vou começar apertando aqui. Aqui, imaginem que aqui onde está esse meu dedão, esse da minha mão esquerda, é o osso. Então, imaginem aquela linha imaginária na horizontal. Então, eu pressiono e posso colocar mais força para cá. Mais ou menos até a metade, eu posso colocar bastante pressão nessa musculatura. Aqui, metade. Eu coloquei a mesma pressão nesses 3 pontos. Daqui para frente, eu vou diminuir um pouco essa pressão. Por quê? Porque eu já estou me aproximando de parte óssea. E quanto mais próximo do osso, menos pressão. Acho que para vocês observarem bastante a diferença de pressão, porque o tecido da pele não afunda tanto. Eu vou repetir, ó, para que fique mais nítido para vocês. Observem a profundidade que o meu dedão ele vai. Ele afunda bastante. E aí, daqui para frente, eu vou diminuir a pressão. Agora já não afunda tanto. E aqui menos ainda. Então, essa parte que eu queria passar para você é sobre a atenção em não massagear o osso e, dependendo da região onde estamos massageando, pontos com mais pressão e menos pressão. Onde estamos perto de osso, menos pressão. E onde estamos mais distante do osso, mais pressão. Assim não existe o risco de você provocar uma inflamação no seu paciente. Quero te falar também sobre o método Manabe terapêutico, que ele se torna diferenciado porque eu tenho um olhar para o meu paciente como um todo, né? E lembrando que o atendimento, ele se inicia quando o paciente chega para você.
né? A partir do momento que ele chegou, mesmo que ele ainda não entrou dentro da sala, ali eu já começo a observar o meu paciente. E eu utilizo as técnicas de uma forma muito focada, muito objetiva, e tendo o olhar, quando eu digo um olhar como um todo, eu estou me referindo também à parte física, mental e emocional do meu paciente, né? Olhando para tudo que aquele corpo faz e como ele se comporta e como eu posso ajudá-lo, né? Quando a gente tem um olhar mais para o todo, o nosso trabalho acaba sendo mais diferenciado. Mas eu queria saber um pouquinho sobre você. Como que é o seu atendimento? Você já conseguiu chegar num atendimento diferenciado? Como? O que é importante para você? Compartilhe aqui comigo, deixa o seu comentário ou me mande no direct. É isso aí, é isso que eu queria passar hoje para você. Eu deixo aqui para você o meu muito obrigada pela sua atenção e o meu toque de abraço. E até o próximo vídeo. Obrigada!